Capítulo 2. A oposição entre Oriente e Ocidente. Uma das características peculiares do mundo moderno é a cisão que nele se verifica entre o Oriente e o Ocidente. E, embora tenhamos já tratado esta questão de modo especial, é necessário voltar aqui a ela para tornar mais precisos certos aspectos e dissipar alguns mal-entendidos. A verdade é que houve sempre civilizações diversas e múltiplas, e cada uma se desenvolveu de maneira própria e num sentido conforme às aptidões de um certo povo ou de uma certa raça. Mas distinção não quer dizer oposição, e pode haver aí uma espécie de equivalência entre civilizações de formas muito diferentes, desde o momento em que repousam todas sobre os mesmos princípios fundamentais, dos quais elas representam somente aplicações condicionadas por variadas circunstâncias. É esse o caso de todas as civilizações que podemos chamar normais, ou ainda tradicionais. Não existe entre elas nenhuma oposição essencial, e as divergências, se existem, nada mais são do que exteriores e superficiais. Pelo contrário, uma civilização que não reconhece nenhum princípio superior, que na realidade se baseia apenas numa negação de princípios, é por isso mesmo desprovida de todos os meios de entendimento com as outras, porque esse entendimento, para ser verdadeiramente profundo e eficaz, só pode ser estabelecido a partir do alto, ou seja, precisamente por aquilo que falta a esta civilização anormal e desviada. No estado atual do mundo, temos então, de um lado, todas as civilizações que se mantiveram fiéis ao espírito tradicional e que são as civilizações orientais, e, do outro lado, uma civilização propriamente antitradicional, que é a civilização ocidental moderna. No entanto, alguns chegaram ao ponto de contestar que a própria divisão da humanidade em Oriente e Ocidente corresponde a uma realidade. Mas, pelo menos quanto à época atual, isso não parece poder ser posto seriamente em dúvida. Primeiro, que existe uma civilização ocidental comum à Europa e à América é um facto acerca do qual toda a gente deve estar de acordo, qualquer que seja o juízo que se faça sobre o valor dessa civilização. Quanto ao Oriente, as coisas são menos simples, porque existem efetivamente não uma, mas várias civilizações orientais. Mas basta que elas possuam certos traços comuns, os que caracterizam o que nós chamamos uma civilização tradicional, que estes mesmos traços não se encontrem na civilização ocidental, para que a distinção e mesmo a oposição entre Oriente e Ocidente seja plenamente justificada. Ora, é mesmo assim, e o caráter tradicional é efetivamente comum a todas as civilizações orientais, para as quais lembraremos, a fim de melhor arrumar as ideias, a divisão geral que adotamos anteriormente e que, embora talvez um pouco simplificada demais, se quiser entrar no pormenor, é, no entanto, exata quando atendemos às suas grandes linhas. O Extremo Oriente, representado essencialmente pela civilização chinesa, o Médio Oriente, pela civilização hindu, o Próximo Oriente, pela civilização islâmica. Convém acrescentar que esta última, em vários aspectos, deveria antes ser encarada como intermediária entre o Oriente e o Ocidente, e que muitas das suas características se aproximam sobretudo mais daquilo que foi a civilização ocidental da Idade Média. Mas, se olharmos em relação ao Ocidente moderno, deve-se reconhecer que elas se lhe opõem do mesmo modo que as civilizações propriamente orientais, às quais, segundo este ponto de vista, a devemos associar. É sobre este ponto que convém insistir. A oposição entre Oriente e Ocidente não tinha nenhuma razão de ser, quando também no Ocidente havia civilizações tradicionais. Portanto, ela só tem sentido quando se trata essencialmente do Ocidente moderno, porque essa oposição é muito mais a de dois espíritos do que a de duas entidades geográficas mais ou menos nitidamente definidas. Em certas épocas, das quais a mais próxima é a Idade Média, o espírito ocidental assemelhava-se muito, pelos seus aspectos mais importantes, ao que é ainda hoje o espírito oriental, bem mais do que ao que se tornou nos tempos modernos. A civilização ocidental era então comparável às civilizações orientais, do mesmo modo que estas o são entre si.
no decurso dos últimos séculos, produziu-se uma mudança considerável, muito mais grave do que todos os desvios que se tinham podido manifestar anteriormente em épocas de decadência, visto que ela vai mesmo até uma verdadeira inversão na direção dada à atividade humana. E foi exclusivamente no mundo ocidental que esta mudança teve origem. Por consequência, quando nós dizemos espírito ocidental, referindo-nos ao que existe atualmente, o que devemos entender por essa expressão nada mais é senão o espírito moderno, e como outro espírito apenas se manteve no Oriente, podemos, sempre em relação às condições atuais, chamar-lhe espírito oriental. Estes dois termos, em suma, não exprimem senão uma situação de facto. E se vê claramente que um dos dois princípios em presença é efetivamente ocidental, porque a sua aparição pertence à história recente, não pretendemos conjecturar quanto à proveniência do outro, que foi outrora comum ao Oriente e ao Ocidente, e cuja origem, para dizer a verdade, se deve confundir com a da própria humanidade, visto que é esse o espírito que poderíamos qualificar de normal, quanto mais não seja porque inspirou todas as civilizações que conhecemos mais ou menos completamente, com exceção de uma única, que é a civilização ocidental moderna. Alguns, que certamente não se incomodaram a ler os nossos livros, julgaram dever acusar-nos de termos dito que todas as doutrinas tradicionais tinham origem oriental, que a própria antiguidade ocidental, em todas as épocas, tinha sido sempre recebido as suas tradições do Oriente. Nunca escrevemos nada de semelhante, nem mesmo algo que possa sugerir uma tal opinião, pela simples razão de sabermos muito bem que isso é falso. De facto, são precisamente os dados tradicionais que se opõem nitidamente a uma asserção desse género. Por toda a parte se encontra a afirmação formal que a tradição primordial do ciclo atual proveio das regiões hiperboreanas. Houve, seguidamente, várias correntes secundárias correspondentes a diversos períodos, e de que uma das mais importantes, pelo menos entre aquelas cujos vestígios são ainda reconhecíveis, partia incontestavelmente do Ocidente em direção ao Oriente. Mas tudo isso se refere a épocas muito distantes, aquelas que são vulgarmente chamadas pré-históricas. E não é isso que temos em vista. O que dizemos é que, primeiro, desde já há muito tempo, o depósito da tradição primordial foi transferido para o Oriente, e que é aí que se encontram atualmente as formas doutrinais nele originadas mais diretamente, e que, no estado atual das coisas, o verdadeiro espírito tradicional, com tudo o que isso implica, só tem representantes autênticos no Oriente. Para completar este esclarecimento, devemos também explicar-nos, pelo menos rapidamente, acerca de certas ideias de restauração de uma tradição ocidental que viram a luz do dia em diversos meios contemporâneos. O único interesse que elas representam, no fundo, é o de mostrar que alguns espíritos já não estão satisfeitos com a negação moderna, sentem necessidade de outra coisa diferente da que lhes oferece a nossa época, e intervém a possibilidade de um retorno à tradição, sob uma forma ou outra, como o único meio de sair da crise atual. Infelizmente, o tradicionalismo não é bem a mesma coisa do que o verdadeiro espírito tradicional. Pode não ser, e muitas vezes efetivamente não o é, senão uma simples tendência, uma aspiração mais ou menos vaga que não pressupõe nenhum conhecimento real. E na confusão mental do nosso tempo, essa aspiração provoca, sobretudo, devemos dizê-lo, concepções fantasiosas e quiméricas, desprovidas de qualquer sério fundamento. Não se encontrando nenhuma tradição autêntica sobre a qual seja possível encontrar um apoio, vai-se até ao ponto de imaginar pseudo-tradições que nunca existiram, e a que faltam os princípios tanto como os que queriam substituir. Toda a desordem moderna se reflete nestas construções, e quaisquer que possam ser as intenções dos seus autores, o único resultado que obtêm é o de darem uma nova contribuição para o desequilíbrio geral. Mencionaremos apenas de memória, neste género, a pretensa tradição ocidental fabricada por certos ocultistas com a ajuda dos elementos mais disparatados e, sobretudo, destinada a fazer concorrência a uma tradição oriental não menos imaginária, a dos teosofistas.
Falamos suficientemente destas coisas noutros livros e preferimos passar seguidamente ao exame de algumas outras teorias que podem parecer mais dignas de atenção porque, pelo menos, encontra-se nelas o desejo de fazer apelo a tradições que tiveram efetiva existência. Fazíamos há pouco alusão à corrente tradicional vinda das regiões ocidentais. Os relatos dos antigos, dizendo respeito à Atlântida, indicam a sua origem. Depois da desaparição deste continente, que foi o último dos grandes cataclismos ocorridos no passado, não parece duvidoso que restos da sua tradição tenham sido transportados para diversas regiões, onde se misturaram com outras tradições pré-existentes, principalmente com ramos da grande tradição hiperboreana. E é muito possível que as doutrinas dos celtas, em particular, tenham sido um dos produtos dessa fusão. Estamos muito longe de contestar estas coisas. Mas que se pense bem nisto. A forma propriamente atlantiana desapareceu há milhares de anos, com a civilização à qual pertencia, e cuja destruição só se pode ter produzido na sequência de um desvio que era talvez comparável, em certos aspectos, ao que constatamos hoje, embora com uma notável diferença, atendendo a que a humanidade não tinha ainda entrado em Kali Yuga. E também que esta tradição não correspondia senão a um período secundário do nosso ciclo, e que seria um grande erro pretender identificá-la com a tradição primordial, de que todas as outras provieram, e que só ela permanece do começo até ao fim. Não viria a propósito expor aqui todos os dados que justificam estas afirmações. Reteremos apenas a sua conclusão, que é a da impossibilidade de fazer reviver presentemente uma tradição atlantiana, ou mesmo de estabelecer com ela uma ligação mais ou menos direta. Aliás, existe muita fantasia nas tentativas deste tipo. Não é menos verdadeiro que pode ser interessante procurar a origem dos elementos que se encontraram nas tradições posteriores, desde que isso se faça com todas as precauções necessárias para o resguardo de certas ilusões. Mas estas pesquisas não podem, em caso algum, levar à ressurreição de uma tradição que estivesse adaptada a qualquer das condições atuais do nosso mundo. Há outros que querem ver-se ligados ao celtismo, e porque eles fazem apelo a qualquer coisa que se encontra menos afastada de nós, pode parecer que aquilo que propõem seja menos idealizável. No entanto, onde encontrariam eles hoje o celtismo no estado puro e dotado ainda de uma vitalidade suficiente para que fosse viável fazer dele um ponto de apoio? Efetivamente, não falamos de reconstituições arqueológicas ou simplesmente literárias, como já se tem visto algumas. É de outra coisa que se trata. Que elementos célticos, facilmente reconhecíveis e ainda utilizáveis, tenham chegado até nós através de diversos intermediários, isso é verdade. Mas esses elementos estão muito longe de representar a integralidade de uma tradição. E, coisa surpreendente, nos próprios países onde esta outrora viveu, é atualmente ainda mais ignorada do que as de muitas civilizações que foram sempre estranhas a esses mesmos países. Não existe aí qualquer coisa que devia dar aso à reflexão, pelo menos para aqueles que ainda estão inteiramente dominados por uma ideia pré-concebida? Diremos mesmo mais. Em todos os casos como este, onde se trata de vestígios deixados por civilizações desaparecidas, não é possível compreendê-las verdadeiramente, senão por comparação com o que há de similar nas civilizações tradicionais que ainda estão vivas. E pode-se dizer o mesmo a respeito da própria Idade Média, onde se encontram tantas coisas cujo significado se perdeu para os ocidentais modernos. Esta tomada de contacto com as tradições cujo espírito subsiste é mesmo o único meio de revivificar o que é ainda suscetível de o ser. E é esse, como já indicamos muitas vezes, um dos maiores serviços que o Oriente pode prestar ao Ocidente. Não negamos a sobrevivência de um certo espírito céltico, que pode ainda manifestar-se sob formas diversas, como já o fez em épocas diferentes. Mas quando nos vem assegurar que continuam a existir centros espirituais conservando integralmente a tradição druídica,
Ficamos à espera que nos forneçam a respectiva prova. E, até em nova ordem, isso parece-nos muito duvidoso, se não mesmo inverossímil. A verdade é que os elementos célticos subsistentes foram, na sua maior parte, assimilados pelo cristianismo da Idade Média. A lenda do Santo Graal, com tudo o que a ela se liga, é, neste aspecto, um exemplo particularmente comprovador e significativo. Pensamos, além disso, que uma tradição ocidental, se chegasse a reconstituir-se, tomaria forçosamente uma forma exterior religiosa, no sentido mais estrito da palavra, e que essa forma só poderia ser cristã, porque, por um lado, as outras formas possíveis só há muito tempo estranhas à mentalidade ocidental e, por outro lado, é somente no cristianismo, digamos mais precisamente ainda, no catolicismo, que se encontram no Ocidente os restos de espírito tradicional que ainda sobrevivem. Qualquer tentativa tradicionalista que não leve em conta este facto está inevitavelmente votada ao insucesso, porque carece de base. É demasiado evidente que só se pode apoiar no que existe de modo efetivo, e que, aí onde falta a continuidade, só pode haver reconstituições artificiais que não poderiam ser viáveis. Se objecta que o próprio cristianismo, na nossa época, já não é verdadeiramente compreendido no seu sentido mais profundo, responderemos que, pelo menos, ele conservou, na sua forma, tudo o que é necessário para fornecer a base de que se necessita. A tentativa menos quimérica, a única mesmo que não se choca com imediatas impossibilidades, seria então a que visaria restaurar qualquer coisa de comparável ao que existiu na Idade Média, com as diferenças requeridas pela modificação das circunstâncias. E por tudo o que está inteiramente perdido no Ocidente, conviria fazer apelo às tradições que se conservam integralmente, como indicávamos há pouco, e efetuar, seguidamente, um trabalho de adaptação que poderia ser apenas obra de uma elite intelectual fortemente constituída. Tudo isto já tinha sido dito por nós. Mas convém insistir ainda nestes pontos, porque demasiadas ilusões inconsistentes circulam agora livremente, e também porque é preciso compreender que, se as tradições orientais, nas suas formas próprias, podem certamente ser assimiladas por uma elite que, de certo modo por definição, deve estar para além de todas as formas, elas nunca poderão, sem dúvida, sê-lo, a menos que haja transformações não previstas, pelas generalidades ocidentais, para quem elas não foram feitas. Se uma elite ocidental chegar a constituir-se, o verdadeiro conhecimento das doutrinas orientais, pela razão que acabamos de indicar, será indispensável para cumprir a sua função. Mas aqueles que tiverem apenas que recolher o fruto do seu trabalho, e que serão o maior número, poderão muito bem não ter qualquer consciência destas coisas, e a influência que receberem, por assim dizer, sem darem conta, e em todo caso através de meios que lhes hão de escapar inteiramente, não será por isso menos real nem menos eficaz. Nunca dissemos outra coisa, mas achamos por bem repeti-la aqui tão claramente quanto possível, porque, se devemos esperar não sermos sempre compreendidos por todos, pelo menos fazemos questão de que nos não atribuam intenções que não são, de modo nenhum, as nossas. Mas deixemos agora de lado todas as antecipações, visto que é o atual estado de coisas que nos deve sobretudo ocupar, e voltemos ainda, por um instante, às ideias de restauração de uma tradição ocidental, tal como podemos observá-las à nossa volta. Uma única observação basta para mostrar que estas ideias não se integram na ordem, se nos é permitido dizer assim. É que elas são quase sempre concebidas num estado de espírito de hostilidade, mais ou menos confessada, em relação ao Oriente. Mesmo aqueles que queriam apoiar-se no cristianismo são, por vezes, devemos dizê-lo, animados desse espírito. Parecem procurar, antes de tudo, descobrir oposições que, na realidade, são perfeitamente inexistentes. E é assim que ouvimos emitir a opinião absurda de que, se as mesmas coisas se encontram no cristianismo e nas doutrinas orientais, e expressas de uma parte e outra sob uma forma quase idêntica, não têm, no entanto, o mesmo significado nos dois casos. Têm mesmo significado contrário.
Aqueles que emitem semelhantes afirmações provam, desse modo, que, sejam quais forem as suas pretensões, não foram suficientemente longe na compreensão das doutrinas tradicionais, já que não viram a identidade fundamental que se dissimula sob todas as diferenças de formas exteriores, e que, aí mesmo onde essa identidade se torna visível, obstinam-se ainda em desconhecê-la. Assim, esses só encaram o cristianismo de uma maneira exterior, que não poderia corresponder à noção de uma verdadeira doutrina tradicional, oferecendo uma síntese completa em todas as ordens de coisas. É o princípio que lhes falta, sendo afetados, muito mais do que podem pensar, por esse espírito moderno contra o qual, no entanto, eles queriam reagir. E quando lhes acontece utilizar a palavra tradição, certamente não o fazem no mesmo sentido em que nós o fazemos. Na confusão mental que caracteriza a nossa época, chegou-se ao ponto de aplicar indistintamente esta palavra tradição a todas as espécies de coisas, muitas vezes insignificantes, como simples costumes sem qualquer alcance e por vezes de origem muito recente. Aliás, assinalamos um abuso desse tipo no que diz respeito à palavra religião. Devemos desconfiar destes desvios da linguagem que traduzem uma espécie de degenerescência das ideias correspondentes. E não é porque alguém se intitule tradicionalista que podemos ficar seguros de que ele saiba, mesmo imperfeitamente, o que é a tradição no verdadeiro sentido da palavra. Pela nossa parte, recusamos-nos absolutamente a dar este nome a tudo o que é de ordem puramente humana. Não é inoportuno declará-lo expressamente quando se encontra, por exemplo, a todo momento, uma expressão como a de filosofia tradicional. Uma filosofia, mesmo se é verdadeiramente tudo o que ela pode ser, não tem qualquer direito a esse título, porque se mantém inteiramente na ordem racional, ainda que não negue o que a ultrapassa, e porque é apenas uma construção erguida por indivíduos humanos, sem revelação ou inspiração de qualquer espécie, ou, para resumir tudo isso numa única palavra, porque ela é qualquer coisa de essencialmente profano. Além disso, apesar de todas as ilusões com que alguns parecem deliciar-se, não é certamente uma ciência inteiramente livresca que pode bastar para retificar a mentalidade de uma raça e de uma época. Porque para isso é preciso outra coisa diferente de uma especulação filosófica que, mesmo no caso mais favorável, está condenada pela sua própria natureza a permanecer exterior e muito mais verbal do que real. Para restaurar a tradição perdida, para verdadeiramente a reivindicar, é necessário o contacto do espírito tradicional vivo e, como já dissemos, só no Oriente esse espírito está inteiramente vivo. Não é menos verdade que isso mesmo supõe, antes de tudo mais, no Ocidente, uma aspiração de retorno a esse espírito tradicional, mas não pode ser uma simples aspiração. Os poucos movimentos de reação antimoderna, aliás muito incompletos, segundo o nosso ponto de vista, que se produziram até aqui, só nos confirmam esta convicção. Porque tudo isso que é, sem dúvida, excelente na sua parte negativa e crítica, está, no entanto, muito afastado de uma restauração da verdadeira intelectualidade e desenvolve-se apenas dentro dos limites de um horizonte mental bastante restrito. É, no entanto, qualquer coisa, no sentido de que constitui o índice de um estado de espírito do qual teríamos bastante dificuldade em encontrar o menor traço ainda há poucos anos. Se todos os ocidentais já não são unânimes em se contentarem com o desenvolvimento exclusivamente material da civilização moderna, está talvez aí um sinal de que, para eles, não se encontra inteiramente perdida toda a esperança de salvação. Seja como for, se supusermos que o Ocidente, de uma forma qualquer, volta à sua tradição, a sua oposição ao Oriente seria por isso mesmo resolvida e deixaria de existir, visto que ela só nasceu a partir do facto do desvio ocidental, e que ela é realmente a oposição do espírito tradicional e do espírito antitradicional. Assim, contrariamente ao que supõem aqueles aos quais fazíamos há pouco alusão, o retorno à tradição seria entre os seus primeiros resultados o de tornar imediatamente possível um entendimento com o Oriente,
tal como é possível, entre todas as civilizações que possuem elementos comparáveis ou equivalentes, e apenas entre essas, porque são estes elementos que constituem o único terreno no qual esse entendimento se pode validamente efetuar. O verdadeiro espírito tradicional, seja qual for a forma de que se revista, é fundamentalmente por toda a parte sempre o mesmo. As suas diversas formas, que estão especificamente adaptadas a estas ou àquelas condições mentais, a estas ou àquelas circunstâncias de tempo e de lugar, são apenas expressões de uma única e mesma verdade. Mas é preciso poder estar na ordem da pura intelectualidade para descobrir essa unidade fundamental sob a sua aparente multiplicidade. Aliás, é nesta ordem intelectual que residem os princípios de que tudo o resto dependem, normalmente, quanto a consequências ou a aplicações mais ou menos longínquas. Portanto, é sobre estes princípios que se deve, antes de tudo, chegar a acordo se se tratar de um entendimento verdadeiramente profundo, visto que está aí todo o essencial. E desde que sejam realmente compreendidos, o acordo faz por si próprio. Efetivamente, deve-se notar que o conhecimento dos princípios, que é o conhecimento por excelência, o conhecimento metafísico no verdadeiro sentido desta palavra, é universal como os próprios princípios, portanto inteiramente separado de todas as contingências individuais que, pelo contrário, intervêm necessariamente desde que se passa às aplicações. Assim, este domínio puramente intelectual é o único em que não há necessidade de um esforço de adaptação entre diferentes mentalidades. Além disso, quando um trabalho desta ordem é efetuado, só resta desenvolver os resultados para que o acordo em todos os outros domínios se encontre igualmente realizado, visto que, como acabamos de dizer, é disso que tudo depende direta ou indiretamente. Pelo contrário, o acordo obtido num domínio particular, fora dos princípios, será sempre eminentemente instável e precário, e muito mais semelhante a uma combinação diplomática do que a um verdadeiro entendimento. É por esse motivo que, insistimos ainda, só se pode efetuar realmente pelo alto e não por baixo, e isto deve entender-se num sentido duplo. É preciso partir do que existe de mais elevado, ou seja, dos princípios, para descer gradualmente às diversas ordens de aplicação, observando sempre rigorosamente a dependência hierárquica que existe entre eles. E essa obra, pelo seu próprio caráter, só pode ser a de uma elite, dando a esta palavra a sua acessão mais verdadeira e completa. É de uma elite intelectual que queremos exclusivamente falar, e aos nossos olhos não poderia haver outras, não tendo as distinções sociais exteriores qualquer importância no ponto de vista em que nos colocamos. Estas breves considerações podem fazer já compreender tudo o que falta à civilização ocidental moderna, não apenas quanto à possibilidade de uma aproximação efetiva com as civilizações orientais, mas também em relação a si mesma, para ser uma civilização normal e completa. Aliás, e na verdade, as duas questões estão tão estreitamente ligadas que fazem apenas uma, e acabamos precisamente de apresentar as razões pelas quais é assim. Teremos agora que mostrar mais completamente em que consiste o espírito antitradicional, que é propriamente o espírito moderno, e quais são as consequências que traz em si mesmo, consequências que vemos desengolarem-se com uma lógica implacável, nos atuais acontecimentos. Mas antes de chegar a esse ponto, impõe-se ainda uma última reflexão. Ser-se resolutamente antimoderno não é de modo nenhum ser anti-ocidental, se podemos utilizar essa expressão, visto que, pelo contrário, é fazer o único esforço válido para tentar salvar o Ocidente da sua própria desordem. E, por outro lado, nenhum oriental fiel à sua tradição poderá ver as coisas de modo diferente do nosso. Há certamente muito menos adversários do Ocidente, como tal, do que do Ocidente, enquanto se identifica com a civilização moderna. Alguns falam hoje de defesa do Ocidente, o que é verdadeiramente singular quando, tal como veremos mais adiante, é este que ameaça tudo submergir e arrastar a humanidade inteira no turbilhão da sua atividade desordenada. Singular, dizemos, e injustificado,
se pretendem, como parece, apesar de certas restrições, que essa defesa deva ser dirigida contra o Oriente, porque o verdadeiro Oriente não pensa em atacar nem em dominar o que quer que seja. A única coisa que pede é a sua independência e a sua tranquilidade. O que deve concordar-se é bastante legítimo. A verdade, no entanto, é que o Ocidente tem efetivamente grande necessidade de ser defendido, mas unicamente de si próprio, das suas próprias tendências que, se forem levadas até ao fim, o conduzirão inevitavelmente à ruína e à destruição. Era, portanto, reforma do Ocidente que se deveria dizer. E essa reforma, se ela fosse o que deve ser, ou seja, uma verdadeira restauração tradicional, teria como consequência natural uma aproximação com o Oriente. Pela nossa parte, só pedimos para podermos contribuir, na medida das nossas possibilidades, simultaneamente, nessa reforma e nessa aproximação, se ainda vamos a tempo, e se um tal resultado pode ser obtido antes da catástrofe final, para a qual a civilização moderna caminha a passos largos. Mas mesmo se fosse já muito tarde para evitar essa catástrofe, o trabalho efetuado com essa intenção não seria inútil, porque, em todo o caso, serviria para preparar, longínquamente que fosse, essa discriminação de que falávamos de início e assegurar, assim, a conservação dos elementos que deverão escapar ao naufrágio do mundo atual para se tornarem as sementes do mundo futuro.